Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num dos tópicos mais complexos e, por vezes, assustadores da teologia cristã: o inferno. O que a Bíblia realmente diz sobre este lugar? Quem, segundo as Escrituras, está destinado a ir para lá? É uma questão que tem intrigado, assustado e fascinado as pessoas por milênios. Vamos deixar de lado as representações populares de desenhos animados e filmes e focar-nos diretamente no que os textos sagrados nos relatam. Primeiramente, é importante entender que a palavra inferno que usamos hoje é uma tradução de diferentes termos hebraicos e gregos na Bíblia, cada um com as suas próprias nuances. No Antigo Testamento, a palavra mais comum é Sheol. O Sheol era visto como um lugar de sombras, uma espécie de morada dos mortos, tanto para justos como para injustos. Não era necessariamente um lugar de tormento flamejante, mas sim um lugar de silêncio, escuridão e esquecimento, longe da presença de Deus. Pensemos no Salmo 6, 5, onde o salmista diz: "Pois na morte não há recordação de ti. No Cielo, quem te dará louvor?" Era um conceito de uma existência pós-morte sombria e sem comunhão com o divino. Avançando para o Novo Testamento, o conceito torna-se mais específico e as imagens mais intensas. Encontramos principalmente três termos gregos: Hades, Tártaro e Gina. Hades é o equivalente grego de Sheol e é frequentemente usado da mesma forma, como o reino dos mortos. Em Atos 2, por exemplo, Pedro cita um salmo dizendo que a alma de Jesus não foi deixada no Hades. Tártaro aparece apenas uma vez, em 2 Pedro 2:4. E refere-se a um lugar de confinamento para anjos caídos que pecaram, aguardando o julgamento final. É descrito como abismos de escuridão. Esta palavra era usada na mitologia grega para descrever o abismo mais profundo do submundo, um lugar de punição para os titãs. A sua utilização na Bíblia sugere um castigo severo e específico para seres espirituais rebeldes. Mas a palavra que mais moldou a nossa imagem moderna do inferno é Gina. Originalmente, Gina, o Vale de Hinnom, era um local físico, um vale a sul de Jerusalém. Na época do Antigo Testamento, era um lugar onde sacrifícios de crianças eram oferecidos a deuses pagãos, como Moloque. Era um lugar amaldiçoado. Mais tarde, nos tempos de Jesus, tornou-se o depósito de lixo da cidade. Ali, o lixo, carcaças de animais e corpos de criminosos não reclamados eram queimados. Havia um fogo que ardia constantemente para consumir os detritos e vermes que se alimentavam da matéria em decomposição. Era um símbolo vívido de destruição total e repugnância. Quando Jesus fala sobre o inferno, ele usa a palavra Gina para descrever o destino final dos ímpios. Ele fala de um lugar onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Como lemos em Marcos 9, esta imagem é poderosa e terrível. O fogo que não se apaga sugere um tormento eterno, e a presença de vermes pode simbolizar uma decomposição e angústia sem fim. Jesus usa esta linguagem para enfatizar a seriedade do pecado e as suas consequências devastadoras. Outras descrições do inferno no Novo Testamento reforçam esta imagem de sofrimento e separação. Em Mateus 25, no julgamento das nações, Jesus diz aos que estão à sua esquerda: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Aqui, vemos duas coisas importantes. O inferno é descrito como fogo eterno e foi, originalmente, preparado não para humanos, mas para o diabo e os seus anjos. O livro do Apocalipse expande estas imagens com uma linguagem ainda mais apocalíptica. Fala de um lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20 descreve o destino final do diabo, da besta e do falso profeta, que são lançados neste lago. E depois, diz que a morte e o Hades também são lançados lá, e qualquer um cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida. Este lago de fogo é chamado de segunda morte, o que implica uma separação final e irreversível de Deus, que é a fonte de toda a vida
e alegria. A imagem do enxofre, ou brimstone, intensifica a ideia de um tormento ardente e sufocante. Então, como é o inferno segundo a Bíblia? Resumindo, é descrito como um lugar de escuridão, fogo eterno, choro e ranger de dentes, tormento consciente e, o mais importante de tudo, separação total da presença de Deus. O maior sofrimento do inferno não é talvez o fogo físico, mas a ausência completa de Deus, de amor, de bondade, de paz e de esperança. É a consequência final da rejeição de Deus. Isto leva-nos à segunda parte da nossa questão. Quem vai para o inferno? A Bíblia é clara ao dizer que o pecado é o que separa a humanidade de um Deus santo. Romanos 3:23 afirma: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Romanos 6:23 acrescenta: pois o salário do pecado é a morte. Esta morte refere-se não apenas à morte física, mas à segunda morte espiritual, de que fala o Apocalipse. Portanto, de uma perspectiva bíblica, o destino padrão da humanidade, por causa do pecado, seria a separação de Deus. No entanto, a mensagem central do cristianismo é a boa nova, o Evangelho. A Bíblia não fala do inferno para simplesmente assustar, mas para destacar a urgência e a preciosidade da salvação oferecida por Deus. João 3:16, talvez o versículo mais famoso da Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra pereça aqui está em contraste direto com a vida eterna e refere-se a essa destruição final no inferno. A fé em Jesus Cristo é apresentada como o caminho para escapar a esse destino. Então quem vai para o inferno, de acordo com o Novo Testamento, são aqueles que rejeitam a oferta de salvação de Deus através de Jesus. Não se trata de Deus a enviar pessoas boas para o inferno por pequenos erros. Trata-se da escolha humana fundamental de aceitar ou rejeitar a graça de Deus. Jesus diz, em João 3:18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação não é um ato arbitrário de Deus, mas a consequência natural de se afastar da única fonte de vida. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 1, descreve o destino daqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Ele diz que eles sofrerão a pena de destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Novamente, a ênfase está na separação da presença de Deus como o cerne do castigo. É um tema pesado, sem dúvida. Muitos teólogos ao longo da história debateram se o fogo eterno é literal ou simbólico. Alguns argumentam que é uma metáfora para a angústia da separação de Deus, enquanto outros acreditam num tormento literal. Independentemente da interpretação, a mensagem é consistente. É um estado terrível a ser evitado a todo custo. A doutrina do inferno sublinha a santidade de Deus, a gravidade do pecado e o incrível valor do sacrifício de Cristo. Se o inferno não fosse real, o sacrifício de Jesus na cruz perderia muito do seu significado e urgência. É porque as consequências do pecado são tão terríveis que a graça de Deus é tão extraordinária. Em conclusão, a Bíblia pinta um quadro sombrio do inferno como um destino final de tormento consciente e separação eterna de Deus, destinado àqueles que rejeitam a sua oferta de salvação através de Jesus Cristo. É um lugar descrito com imagens de fogo, escuridão e sofrimento, simbolizando a ausência total de tudo o que é bom. Este não é um tópico para ser tomado de ânimo leve, mas sim um chamado à reflexão sobre as nossas escolhas e a nossa relação com o Criador. A mensagem não é de medo, mas de esperança, menos a esperança de que existe um caminho para a vida eterna. Um caminho oferecido gratuitamente a todos os que creem. Obrigado por assistirem e por se juntarem a nós nesta exploração profunda. Se este vídeo vos fez pensar, deixe um gostei
Compartilhe e inscreva no canal para mais conteúdos como este. Gostaríamos muito de ler os vossos pensamentos e perguntas nos comentários. Até próxima.